Olá, tudo bem? Sou Lincoln Hashimoto, médico, e este vídeo faz parte de uma série de vídeos em que falo sobre câncer, como ele desenvolve, como podemos fazer para prevenir, quais tratamentos complementares podemos acrescentar, qual é a psicossomática do câncer, quais são as emoções que sustentamos que favorecem o desenvolvimento do câncer. Falo também sobre a terapia Gerson, que é uma técnica para implementar em pacientes com câncer. Não deixe de assistir esse vídeo e os demais. Todos eles contêm informações que podemos sim implementarmos em nossa vida e nossa rotina. Vamos juntos! O que é um corpo com câncer? Você acha que do dia para a noite o corpo passou a produzir o câncer? Ele subitamente apareceu no nosso corpo? Já parou para pensar que a célula cancerígena é uma célula egoísta? Já escutou falar em apoptose? Vou detalhar um pouquinho de cada um desses itens para vocês entenderem melhor sobre o câncer. Gosto da analogia em que comparamos célula cancerígena e uma célula egoísta. Por que uma célula egoísta? Imagine que a célula cancerígena é uma célula que é ávida, gosta muito de se alimentar, é esfomeada. Então ela consome geralmente mais nutrientes do que uma célula saudável, generosa. Ela geralmente é ansiosa, apressada, desordenada. Então ela cresce num movimento, numa velocidade mais rápida. É uma célula que não respeita limites. Ela vai invadindo as estruturas, outras células à sua volta, não existe barreiras para ela. É uma célula muito egoísta, porque se deixar por ela, venha tudo para mim. Ela não se preocupa com nenhum outro, mesmo sabendo que talvez aquele meio que ela está parasitando é o meio que a sustenta. Ou seja, no futuro corre o risco, inclusive, por aquela atitude, aquela maneira como ela está vivendo e crescendo, custar inclusive a vida dela. É uma célula muito inteligente, de certa forma, porque ela consegue driblar o sistema imunológico, pode acontecer dela cair na corrente sanguínea, no sistema linfático e levar essas células para outros lugares do corpo, que é o que chamamos de metástase. E aí ocorrer continuar esse processo de só enxergar o umbigo, de ficar dessa maneira egoísta de se viver. Então, essa é uma perspectiva que podemos ter do que é uma célula cancerígena. É uma célula que só olha para ela e quer tudo para ela. Um outro conceito importante é sobre o quão rápido aparece um câncer no nosso corpo. As pessoas acham que de um minuto para o outro, a hora que fez o diagnóstico ou a hora que sentiu um sintoma foi a hora que apareceu o câncer. Mas não, esse é um leve engano que as pessoas têm e se esquecem do quanto somos responsáveis por nossa saúde, inclusive no desenvolvimento de cânceres. O que ocorreu com a pessoa que apresentou o câncer foi a gota d'água de algo que já vinha ocorrendo. Com relação à apoptose, nada mais é que a morte celular programada. É um recurso saudável, é um recurso que nosso corpo utiliza em várias situações do nosso dia a dia. Várias células do nosso corpo têm um ciclo de nascer, viver por um tempo e ocorrer essa morte celular programada, para que ela seja então eliminada e formada nova célula. Isso é algo excelente, é saudável. Entretanto, alguns casos, como nos cânceres, essas células acabam perdendo essa apoptose, perdendo essa programação dessa morte. E aí ela continua ali, se tornando cada vez mais velha, replicando e só crescendo, crescendo, crescendo. Então este é um outro mecanismo que pode estar envolvido na formação dos cânceres. Com relação à apoptose, uma outra situação é que, quando no processo de replicação natural, saudável, pode acontecer de ocorrer alguma malformação, algum erro, e o nosso corpo, mais uma vez, percebe essa alteração e tenta corrigir. Quando não é possível corrigir, isso é eliminado. Entretanto, na prática, essa apoptose, quando não ocorre, mais uma vez, aquela célula que
foi produzida, foi replicada, alterada com alguma mutação, ela continua ali, também podendo ser favorável ao desenvolvimento dos cânceres. As células cancerígenas têm essa capacidade de se disseminar pelo corpo, sendo que, além dela ir crescendo sem respeitar as barreiras e desenvolvendo, independente do que é à sua volta, ela também tem a capacidade de entrar na corrente sanguínea e atingir outros órgãos, ou pelo sistema linfático, mesma coisa, que é o que chamamos de metástase. Então, as células cancerígenas, elas, nesse processo de deslocamento para outros locais, ela pode formar o que a gente chama de metástase, dando origem ao mesmo câncer ou a outros cânceres que receberão os nomes de acordo com o local que estiverem inseridos, de acordo com suas características. As células cancerígenas, elas são muito inteligentes. Elas conseguem se esconder, elas conseguem driblar o nosso sistema imunológico e conseguem, através desse crescimento, dessa capacidade de se desenvolver desordenadamente, exageradamente, formar novos vasos, o que favorece sua nutrição, logo o seu crescimento, que neste caso é negativo, e também com essa capacidade de favorecer essas metástases. Produzimos diariamente células cancerígenas. Todos nós produzimos, uns mais, outros menos, tudo irá ser influenciado por fatores que irei citar adiante. Mas o nosso corpo consegue detectar, fazer a correção necessária, eliminar a célula. Esse é o nosso normal. Só que quando ocorre essa copo de água transborda, quando o corpo já não aguenta mais lidar com tantos fatores internos e externos a favor do câncer, infelizmente, então temos o desenvolvimento e talvez já sintomas, sinais, o diagnóstico do câncer. No periódico Nature, eles demonstraram que no caso do linfoma não Hodgkin, encontraram células cancerígenas no processo anterior ao próprio diagnóstico, mas que o corpo conseguia eliminar. Só que, como eu disse, tem um limite. Só para vocês saberem, o linfoma não Hodgkin é um linfoma que atinge as células do sangue, mais especificamente os glóbulos brancos, e existe mais de 20 tipos. Mas a ideia principal é que a ciência comprova isso para nós, que o nosso corpo é perfeito. O importante é não exaurirmos as nossas defesas, o nosso sistema imunológico. Assim, conseguiremos impedir o desenvolvimento de inúmeras doenças, como o câncer. Quando falamos em câncer, é importante a gente entender que existe mais de 150 tipos, pode atingir qualquer parte do corpo, de acordo com a sua morfologia, com o tipo celular, o local que ele iniciou o desenvolvimento, vai ter nomes específicos. Não vem ao caso a gente entrar nessas terminologias. Entretanto, eu queria apenas passar uma informação para vocês para que alinhemos as informações, pois tem pessoas que têm bastante dúvidas. Então, um conceito que eu queria trazer para vocês, para que vocês consigam memorizar, é quando falamos assim, o que é tumor, o que é neoplasia, o que é câncer, benigno, maligno. Então, vamos guardar da seguinte forma. Vamos, para facilitar o entendimento, para ficar algo mais didático, associa como a mesma coisa. Tumor e neoplasia. Falou em tumor, falou em neoplasia, nós estamos falando da mesma questão, que é algo que foi proliferando nas suas células. Tá? O que vai fazer diferença a gente entender é quando fala tumor ou neoplasia maligna ou benigna. Isso é que faz toda a diferença, que vocês entendam. Então, quando falamos em algo benigno, nós estamos falando de células que também estão proliferando acima do normal. Então você pode ter até às vezes o efeito de massa, formando os massos tumores, igual a gente está falando, tumor ou neoplasia benigna, é isso que estou falando. Só que elas proliferam, mas não invadem as áreas à sua volta, elas respeitam as barreiras. Em muitos casos, você consegue ir, retirar e não volta a crescer. Uma outra característica é que os tumores, as neoplasias benignas, eles não ocasionam metástase. Essa também é uma outra questão favorável à nossa saúde, pois em regra é restrito àquele local. Já um tumor ou neoplasia, que a gente considera para facilitar o atendimento, que é a mesma coisa, tumor ou neoplasia. Agora, maligna é igual a câncer,
Falou em algo maligno é câncer. Falou, independente se tumor ou neoplasia benigna, nós estamos falando em algo benigno, não é câncer. Então, no caso de uma neoplasia maligna, é o que estamos falando desde o início desse vídeo, que é sobre o câncer, que tem todas as características de invasão, não respeita barreiras, invade as estruturas à sua volta, é egoísta, a célula sai replicando, pode cair na corrente sanguínea, sistema linfático, ocorrer metástase por todo o corpo. Cada câncer tem sua predileção maior por algumas partes do corpo, mas a questão é essa, a gente entende a diferença quando fala benigno e maligno. Então, se falou tumor, pode ser os dois. Se falou neoplasia, pode ser os dois, benigno ou maligno. Depende dessa segunda palavra, se é benigno ou maligno. Maligno igual a câncer, ok? Eu gosto de explicar porque existe inúmeros tipos de pessoas com o seu histórico de conhecimento e essas perguntas chegam até mim. Uma outra dúvida é com outras alterações que não são malignas, mas que podem aparecer e gerar um pouquinho de confusão, como hiperplasia e displasia. Nestes casos, a gente tem também um aumento das células e ou uma alteração da célula, das suas características. Então, em alguns casos, pode inclusive ser alterações pré-malignas. Não é algo ainda propriamente, mas são pré-malignas. Exemplos, né? Displasia de colo uterino, tem vários tipos, né? Então tem os graus, que aí pode chegar ao nível do câncer. Mas nós estamos ainda no grau de displasia. Hiperplasia é aumento, né, do número das células, como pode ocorrer, por exemplo, na próstata. E não necessariamente estamos falando do câncer da próstata. Quero concluir este vídeo respondendo essa pergunta de como é um corpo com câncer, visualizando um corpo da seguinte forma. Ele perdeu na briga entre os fatores patológicos e os fatores protetores de defesa. O sistema imunológico não deu conta desta balança em que o mal venceu o bem. Além disso, o corpo não conseguiu lidar com a inflamação que vinha ocorrendo, com a quantidade de tóxicos que vinha ocorrendo, chegando até o corpo. Foi a gota d'água. Claro, como eu disse, não foi do dia para a noite, mas foi um processo. E nesse processo houve uma exacerbação dos fatores que levaram à doença. E os fatores protetores, anti-inflamatórios, imunológicos, essa questão de conseguir lidar com as células cancerígenas, corrigi-las ou eliminá-las, de alguma forma não foi possível controlar, combater o mal. E digo mais, muito provavelmente esse corpo com câncer já vinha sinalizando, seja por algum sinal sintoma que a pessoa apresentava, seja através de uma boa avaliação médica, com uma interpretação rigorosa dos exames, seguindo uma faixa mais rigorosa do que o que a gente vê no papel dos laboratórios. Também, através do interrogatório alimentar, do hábito, estilo de vida, a gente consegue sim já ir detectando fatores que puderam estar ali, alimentando algo a favor de um câncer. Por isso, a prevenção ainda é a melhor medicina, mas independente do ponto, do momento da vida que a gente se encontra, é possível reverter os quadros, corrigir questões, melhorar a nossa saúde. Se não tem doença, prevenir. Se já tem uma doença, talvez é possível reverter o quadro ou diminuir a evolução, mas sempre existe aspectos a serem melhorados, como eu vou falar adiante nos próximos vídeos, como retirando as questões que favorecem as doenças, colocando alimentos, suplementos, entre outras questões que pode nos blindar, nos proteger de qualquer doença que seja, inclusive uma doença tão agressiva, tão delicada quanto o câncer. Se este vídeo pôde te dar algumas informações para iniciar o entendimento do que é o câncer, peço que você curta esse vídeo, compartilhe e não deixe de assistir os próximos vídeos, pois darei mais informações, mais instrumentos para podermos nos protegermos, nos cuidarmos cada vez mais e nos distanciarmos das doenças. Um grande abraço, Namastê!